O Senhor, igreja. Rapaz, boa noite, igreja. Vamos lá de novo, então. Eita, nós, o que é? Foi um dia de sol, praia, todo mundo curtiu, de boa, é isso aí? Tá todo mundo tranquilo? Ou foi a macarronada na hora do almoço? Conta aí pra nós. Glória a Deus. Quem está com expectativa do que Deus vai fazer aqui essa noite, amém? Abra o seu coração, Deus, Ele quer falar a sua vida essa noite, amém? Abra a sua Bíblia comigo, livro de Gálatas, capítulo 4. Livro de Gálatas, capítulo 4. Quem achou diz amém. Rapaz, realmente o coco tá grande hoje aqui, né? Ficou um cocão aqui, né? Cocaço, como que seria o aumentativo de coco? Um coco grande? Vamos lá, livro de Gálatas, capítulo 4. Eu sinto vocês muito gelados hoje. O que está acontecendo? Glória a Deus, posso ouvir aí? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Rapaz, vamos lá, gente. Livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 21. Amém, ó, ouvi um amém, vamos lá, de repente a gente vai chegar nos 4, 5 amém aí, nós vamos conseguir transformar isso daí. Gálatas 4, capítulo 21, olha o que esse texto diz, ele diz: dizei-me vós, o que quereis? Permaneceis subjugados à lei? Acaso não tendes ouvido com clareza a lei? Porquanto está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, porém o filho da mulher livre nasceu mediante uma promessa. Adianta aí, vamos lá para o versículo 28. E ele diz assim: assim vós, irmãos, erga suas mãos, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Deus está falando para vocês aqui: sois filhos da promessa. Ei, você é filho da promessa. Você é um filho de Deus. Você é alguém que Deus gerou. É alguém que Deus formou. É alguém que Deus tem aliança. Você é especial para Deus. Glória a Deus. Vós sois filhos da promessa, a semelhança de Isaque. No entanto, assim como naquele tempo, o que nasceu de modo natural perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece nos dias de hoje. Contudo, o que nos revela a Escritura: mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, amados irmãos, não somos filhos da escrava, mas sim filhos da liberdade. Glória a Deus. Quem é livre aqui essa noite? Ei, Jesus te fez livre. Jesus te libertou. Se existe algo importante demais na vida de um homem, é a liberdade. Feche teus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por esse dia, por essa oportunidade de estar aqui. Deus, nós damos total liberdade de atuação para o Senhor aqui neste lugar, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor esteja, ó Pai, passeando em nosso meio, falando aos nossos corações, visitando, ó Pai, trazendo, ó Pai, a memória, promessas, planos, Pai, que esta seja uma noite de transformação, e que o Senhor, ó Deus, ó Pai, esteja à frente de todas as coisas, ó Pai. Neste momento nós repreendemos todo espírito maligno, todo espírito contrário, tudo aquilo que possa trazer distração, tudo aquilo que possa trazer desânimo, ó Pai, nós repreendemos no teu nome nessa hora, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.
Eu amo falar sobre paternidade. Eu algumas vezes já preguei aqui nesse altar, falando a respeito de paternidade e de quão importante é a paternidade. Nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus Pai. Muitas vezes Ele se revela a nós, Ele revela na sua palavra, através da paternidade. Ele fala que Ele é o nosso Pai. Mas nessa noite, eu quero falar sobre uma outra pessoa que é muito importante quando nós falamos a respeito de constituição de família e de geração. Eu gostaria de falar com as mamães aqui. Quem tem mamãe aqui essa noite? Amém. O papai, ele tem a capacidade de prover o filho, tem a capacidade de sustentar, tem a capacidade de direcionar, ou pelo menos tem essa obrigação. A mamãe, ela tem a capacidade de gerar. A mamãe gera vida. A mamãe gera vida. Gerar é transformar. Gerar é tornar. Gerar é proporcionar. Gerar é criar. Gerar é formar. A geração é extremamente importante. Saber onde nós fomos gerados determina quem nós somos. Saber de onde nós viemos, saber quais são as nossas raízes, quem são as nossas mães, determina quem nós somos. É muito provável que o filho, ele pareça muito com a mãe. Vou agradar vocês aqui. Vou tentar ajudar a minha esposa, que ela fala que as filhas parecem com ela. Na minha ótica, minha cara, mas está valendo. Mas a mamãe, ela gosta de que o filho pareça com ela. Porque aquilo ali traz lastro. Aquilo ali traz uma identificação, aquilo ali traz uma rastreabilidade. A geração do filho por parte da mãe, ela gera a identidade do filho. O filho, ele sabe de onde ele veio, ele sabe qual é a sua raiz, onde ele nasceu, como ele foi formado, quem o criou, quem o gerou. Por isso é importante demais nós entendermos onde nós fomos gerados. Onde nós fomos criados, quem nos criou, quem nos formou, qual foi a nossa geração. E quantas pessoas hoje vivem angustiados porque não sabem isso. Não sabem de onde saíram, não sabem quem formou, não sabem onde foram formados, não sabem onde foram gerados, não sabem quais são as suas raízes. E quando você não sabe qual é a sua raiz, e quando você não sabe onde você foi gerado, onde você foi formado, a tendência é que você seja uma pessoa frustrada. Quando você não sabe de onde você veio, você tem a tendência de passear entre os pensamentos e de não ter dificuldade de estabelecer um alvo, um objetivo de onde você quer chegar, porque você não sabe de onde você saiu, onde você foi gerado, para que você está aqui. A geração, ela é importante demais. E esse texto, ele vem falar a respeito disso que nós lemos. Gálatas 4, ele vem contar a história de duas mamães. Ele vem contar a história de Abraão. Abraão, ele gera dois filhos, Isaque e Ismael. A mãe de Ismael, Agar. A mãe de Isaque, Sara. Gênesis, a partir do 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Se você quiser entender essa história, pega aí um capítulo por dia. Essa semana você vai entender isso. Deus tinha uma palavra para Abraão, tinha uma promessa para Abraão, que Abraão iria crescer, ia multiplicar, ia ser pai de uma multidão. E Abraão vai ficando velho, o tempo vai passando, e eles decidem ajudar a Deus. Eles decidem dar uma mãozinha para Deus. E Abraão e Sara consentem. E eles entregam Agar para que ela tivesse relações sexuais com Abraão e gerasse um filho. E o filho gerado de Agar, que era escrava de Sara, é Ismael.
E ele cresce nesse ambiente. E nós chegamos nesse texto, onde Paulo, ele fala que o filho da escrava nasceu de modo natural, porém o filho da mulher livre nasceu mediante uma promessa. E é sobre esse texto que eu quero discorrer essa noite. A primeira coisa que eu quero falar está no versículo 22. Ele vem falar a respeito de geração. No ambiente em que nós somos gerados, indica quem nós somos. No ambiente que nós fomos formados, indica quem nós somos. No ambiente que os nossos sonhos, que os nossos projetos, que os nossos planos são gerados, indica quem nós somos, quem eles são. E aqui ele vai falar a respeito de duas linhas. Ele vai falar a respeito de duas maternidades, de duas raízes, de duas gerações. Uma geração natural e uma geração espiritual. Ele vai falar que Agar e Ismael nasceram do natural, mas Isaac e Sara, eles nasceram do espiritual. Eles são filhos da promessa que Deus tinha liberado para a vida de Abraão. E a pergunta que eu quero fazer para mim e para você essa noite: qual é a nossa geração? Onde fomos gerados? Quem nos formou? Quem nos criou? Nós estamos em um culto de missões. Na semana passada nós pudemos ver o fruto do trabalho missionário, onde 60 pessoas da nossa igreja se batizaram, aceitaram a Jesus e nasceram de novo. Nasceram, começa uma nova história, começa uma nova vida. É uma geração nova que está surgindo. A geração, ela indica quem nós somos. E quando nós somos escravos, nós geramos coisas naturais. Quando a nossa mentalidade ela é escrava, quando nós estamos presos nesse mundo, quando nós estamos entregues a vícios e vivemos de acordo com as leis dessa terra, nós geramos coisas naturais. Nós geramos coisas dessa terra. Nós geramos coisas para esse dia. Tem muita gente que você olha e ele vive pensando nas coisas dessa vida, porque é gerado de forma natural. A sua mente é escrava, a sua mente está presa a esses dias, a sua mente está cativa para o que acontece no natural, para o que acontece de forma tranquila, de forma que nós possamos tomar conta. Mas quando entendemos a liberdade que Jesus nos concede, nós começamos a gerar coisas em Deus. Essa é uma noite de liberdade para você começar a fluir em Deus, para que você comece a gerar sonhos e projetos em Deus, para que você comece a gerar planos que Deus esteja junto e que Deus se agrade. Acontece que nós levamos dias onde nós pensamos e nós geramos, e queremos fazer as coisas todas do nosso jeito, queremos caminhar segundo a nossa ótica, segundo o nosso entendimento, queremos que as coisas saiam da forma que nós desejamos. Nós olhamos e ficamos mais confortáveis quando as coisas agem naturalmente. Verdade ou não é? Nós queremos que tudo flua naturalmente. Mas quando nós olhamos para o natural, nós estamos falando que são formas que o homem conduz. E nós devemos ter planos. Não é problema nenhum termos projetos, termos desejos, termos alvos, termos objetivos.
Mas nós temos que entender que todos os nossos planos, eles devem estar submetidos à vontade de Deus. Nós devemos entender o que Deus quer para a nossa vida, o que Deus tem reservado para nós. Mas a verdade é que nós gostamos de carregar e fazer as coisas com as nossas mãos. Ismael, ele foi gerado no natural, ele foi gerado na força humana. Um dia Sara, cansada, ela fraqueja, ela esquece das palavras, da promessa, e ela fala assim: nossa, vamos dar um jeito nisso. E ela gera Ismael. Isaque, ele foi gerado de acordo com a palavra de Deus. Isaque foi uma ordenança de Deus, foi uma palavra, foi uma mensagem de Deus, onde ele disse: eu vou te dar um filho, eu vou te dar uma nação, você vai ser abençoada. Quando nós geramos coisas naturais, isso dá um trabalho danado, verdade ou não? Você já começou a fazer algo que parece que Deus não está naquilo, e você fica lá remoendo, você fica se esforçando, você fica nadando, você fica falando: meu Deus, mas parece que não encaixa, parece que agora vai, parece que vai dar certo, e não dá. E aí você fica frustrado, e você quer fazer do seu jeito, você fica procurando um jeito, procurando uma forma, você vai tentar, você vai estudar, e você vai continuar trabalhando, continuar batalhando, e as coisas não andam. Quem já passou por isso? Fala a verdade, só eu, não é possível. Ah, meu Deus, fala comigo. Às vezes isso acontece, você fala assim: meu, caramba, não anda. E isso acontece. Às vezes tem pessoas que aceitam a Jesus aqui, chegam aqui no nosso altar, na emoção, na forma natural. Eles entendem, eles aceitam, eles falam, mas eles não entendem quão profundo é esse ato, porque é gerado no natural, é gerado da forma humana. Mas quando algo é gerado de forma espiritual, isso traz bênção para as nossas vidas. Quando algo é gerado no Espírito, quando algo ele é gerado por Deus, mediante uma palavra de Deus, mediante uma promessa de Deus, isso traz bênção, isso traz conforto, isso traz alívio, isso traz paz, e as coisas fluem naturalmente. Por isso a nossa busca deve ser por gerar coisas em um ambiente profético, em um ambiente de fé. Tudo o que é gerado na força dos homens dá trabalho. Tudo que é gerado na sua força, vai ser na tua força que você vai sustentar. Tudo que você for gerar pelo seu sonho, pelo seu projeto, pelo seu entendimento, vai ser no teu braço que você vai sustentar. Mas quando algo for gerado nos planos, no braço de Deus, é Deus que vai te fortalecer. Nós temos que celebrar isso. Quando algo ele é gerado por Deus, quando é gerado na força de Deus, quando ele é gerado na palavra de Deus, é Deus que sustenta a sua palavra, é Deus quem dá força, é Deus quem te capacita, é Deus quem abre portas, é Deus que é o responsável por tudo. O segredo é onde nós estamos sendo gerados. Comece a gerar coisas através da palavra de Deus, meu irmão. Comece a gerar coisas através da fé. Comece a movimentar-se pela fé. Comece a ouvir mais a Deus e menos o mundo. Acontece que nós vivemos dias onde nós queremos gerar coisas, fazer as coisas com a nossa mão, mas nós temos que entender que nós devemos submeter todos os nossos projetos a Deus, submeter todos os nossos planos a Deus. E nós, além de submeter a Deus, nós devemos entender
e descansar no que Deus vai fazer em nossa vida. Isso é fé. Isso é fé. A fé é você descansar sabendo que Deus ele vai fazer algo no tempo dele e na forma dele. É saber que Deus ele vai agir no tempo dele de acordo com a palavra dele. Se você viver com uma pessoa que tem fé, você vai ver que essa pessoa às vezes se torna irritante para quem vive de modo natural. Você vai conversar com a pessoa e falar assim, não, Deus vai fazer. Deus vai fazer algo. Porque a todo momento, o mundo ele nos cobra a resposta de algo. O mundo, a todo momento, nos impulsiona a nós termos uma resposta na ponta da língua, a uma solução na ponta da língua para todas as coisas. Todo mundo olha para nós e pergunta, e aí, o que você vai fazer? Qual é a saída? Qual é a resposta? O que fazemos agora? Qual é a saída? Por onde vamos? E quando você é líder, quando você é pastor, multiplica por 10 essa pergunta. Multiplica a todo momento esse questionamento. E aí? O que vamos fazer? Aquelas pessoas estão aguardando uma resposta sua. E você tem que falar, Deus está cuidando de tudo. Quem consegue imaginar isso? Diante de um turbilhão, diante da ansiedade, diante da preocupação, diante das contas, diante das notícias, você ter fé o suficiente para falar, ei, Deus está cuidando de tudo. Essa palavra eu quero liberar para pessoas aqui essa noite. Deus está cuidando de tudo. Movimente-se pela fé. Deus ele está no controle de todas as coisas. Deus ele não se esqueceu das suas promessas. Deus ele não esqueceu dos projetos. Deus não esqueceu dos planos. Deus ele continua de pé. As promessas de Deus ainda estão válidas para você. As promessas de Deus ainda estão ativas. As promessas de Deus ainda estão vivas. Deus está vivo. Ele está no controle de tudo. Deus está cuidando da sua vida. Pode aplaudir. Sara estava sentindo-se pressionada com o medo do não cumprimento da promessa. Sara estava avançando em idade. E aquela pressão de que a promessa que um dia ela recebeu não estava se cumprindo. Talvez tenha pessoa aqui que está se sentindo pressionada e perguntando para Deus, Deus, quando é? Talvez você chegou aqui essa noite perguntando, Pai, quando vai ser a minha vez? Quando vai chegar a minha hora? Você está se sentindo pressionado, falando, nossa, passa mais um ano e nada aconteceu. Nós estamos chegando no final de 2022, e talvez você olhe e fale assim, nossa, é mais um ano que eu deixei planos para trás. É mais um ano que essas promessas não se cumpriram. É mais um ano que eu não vejo meu filho na casa de Deus. É mais um ano que eu não consigo empreender. É mais um ano que eu não consigo me livrar das dívidas. É mais um ano que eu não vejo o meu marido na igreja. Talvez você esteja sendo pressionado por isso. Pressionado para dar uma resposta. Pressionado para responder algo, para dizer algo para alguém. Sara se sentia dessa forma. Ela se sentiu pressionada com o não cumprimento da promessa. E ela, numa atitude desesperada, ela pensa em resolver o seu lado pessoal. A escrava menosprezava a senhora. A escrava que tinha um filho, esfregava na cara, olha, eu tenho, você não tem. Na cara da mulher, na cara da senhora. E aquilo ali começou a mexer muito. E Sara, ela numa atitude para tentar resolver o seu problema,
ela age. A atitude fora da palavra de Deus gera uma confusão enorme. Quando nós temos uma palavra e nós queremos agir fora da palavra, isso gera uma confusão enorme em nossa vida. Quando nós queremos andar pela nossa própria força, gera uma confusão enorme. Obrigado, Ricão, você é demais, você é fenomenal. Quando perdemos a esperança na promessa, damos vazão ao natural, e isso gera problemas. Quando nós deixamos de olhar para a promessa e começamos a olhar para as coisas naturais, isso gera problemas. Para quem não sabe, um dos maiores conflitos que acontece nos nossos dias entre os árabes e os judeus foi originado nessa atitude de Sara. Ismael é o pai dos árabes, Isaque é o pai dos judeus. A maior confusão que nós administramos como mundo hoje foi gerado com base numa falta de fé na promessa que Deus tinha liberado. Sabe o que eu quero falar para você essa noite, meu irmão? Você deixar de acreditar na promessa que Deus tem para você, isso pode gerar uma confusão para outras pessoas, pode gerar uma confusão para a próxima geração, pode gerar uma confusão enorme para os seus filhos, pode gerar uma confusão enorme para os seus próximos dias. Olha como é sério, como é importante demais nós termos a nossa fé. Porque quando nós vacilamos, quando nós esmurecemos, como diz os mais novos, não, esse é o mais velho, quando os mais velhos dizem, nossa, quando você der mole, o diabo está ali, ele implanta, e tem coisas que você age fora de Deus e que você vai colher durante muito tempo. Talvez os seus filhos possam colher atitudes, talvez os seus netos, talvez você mesmo colha. Quando a gente se movimenta fora da promessa, isso traz prejuízo. O que Sara estava fazendo estava de acordo com as leis da época. Quando uma família não concebia um filho homem, era normal entregar a escrava para que pudesse ter um filho homem, para que assim continuasse a geração, para que continuasse a linhagem. O que Sara e Agar fizeram não foi fora da lei, não foi contra a lei, não foi contra uma ordem, algo estabelecido, até porque a poligamia naquele tempo era liberada, era comum. Salomão tinha 1000 mulheres, meu Deus do céu. Já pensou que é 1000 mulheres? Hoje perguntaram para mim, falaram assim, pastor, como que você aguenta 3 mulheres no carro trancado 3 horas? Eu falei, nem eu sei, velho. Aí eu tenho uma estratégia, eu aumento o som no último e vou cantando, não escuto nada. Pode ir lá estar brigando, pode fazer assim, mano, se sair vivo, tá valendo. Tá valendo, tamo junto. Tá aí, todo mundo inteiro, vamos lá, segue o jogo. Mas, já pensou 1000 mulheres? É muita coisa. Mas voltando aqui para um negócio sério. A poligamia era liberada naquela época. E eles não fizeram nada errado. Eles não infringiram nenhuma lei. Eles não tiraram nada do prumo, não defraudaram ninguém, não machucaram ninguém. Mas eles não obedeceram a palavra de Deus. Era legal, mas não era o que Deus tinha para a vida deles. Ei, isso que você está fazendo pode ser legal, mas se Deus não tiver no comando, se Deus não tiver no plano, aborta já. Eu não sei para quem eu estou liberando essa palavra. Pode parecer legal,
Mas se você sabe que Deus não está no controle disso, que Deus não está no comando disso, aborte já. Era legal, ela poderia fazer isso, mas isso não era o plano de Deus para ela. Sara poderia tomar essa atitude, mas isso não era o que Deus tinha planejado para ela. E por ela fazer algo que Deus não tinha planejado, ela colhe frutos disso. Sabe o que nós temos a aprender como lição? Que quando Deus ele libera uma palavra sobre a nossa vida, pode o mundo inteiro liberar uma palavra contrária. Fique com a palavra de Deus. As coisas podem andar longe, as coisas parecem não estar certas, as coisas parecem ser difíceis demais, mas se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, carregue essa palavra contigo e viva sob essa palavra. Sara, ela olhou e falou assim: está avançando, está estendendo esse tempo, eu estou cansando, eu não aguento mais dar respostas, eu sei das promessas, eu sei da palavra, mas eu preciso ajeitar, eu preciso me livrar disso. Ei, a verdade é que nós recebemos palavras e nós já acreditamos desacreditando, verdade ou não é? A verdade é que quando nós recebemos palavras de Deus, recebemos uma promessa, nós já acreditamos meio que desacreditando, verdade ou não? É só comigo isso? Nós já acreditamos, mas com um pé para trás. Então, nós recebemos aquilo, nós cremos, mas ao mesmo tempo nós já desacreditamos. Nós recebemos algo que Deus ele libera, mas mediante as circunstâncias nós começamos já a desacreditar. Pedro fez isso, começa a andar sobre a água, ele olha a força dos ventos, ele começa a cair. A verdade é que a nossa vida é marcada como episódios como esse de Pedro. Começamos a andar no sobrenatural, reparamos na força do vento, começamos a afundar. Nós recebemos palavras, recebemos promessas, nós acreditamos já meio que desacreditando. Ei, quem prometeu, quem falou foi Deus. Deus é fiel para cumprir todas as suas palavras liberadas sobre a sua vida. Nós temos a mania de compararmos e entendermos e vivermos de forma natural. Os homens prometem coisas para a gente e falham. Teve alguém aqui que já recebeu a promessa de algum homem que ele, na hora de cumprir, deixou para trás? Tem alguém aqui? Fala comigo. Quando eu for promovido, você vai junto comigo. Quem? Quando eu chegar lá, eu vou levar você também. Quando eu for, você está junto comigo. E às vezes, isso traz frustração. José viveu isso. José interpreta os sonhos. Existe o padeiro e o copeiro. E o padeiro e o copeiro usufruem do sonho de José para se promoverem com a palavra de que quando chegarem lá, iriam se lembrar de José. E quando chegam lá, esquecem de José. Já aconteceu isso na sua vida ou estou contando novidade? Tem muita gente que usufrui das palavras que foram liberadas para você, dos sonhos que foram liberados para você, e que prometem coisas para você, mas que quando chega em determinado momento, esquecem daquilo que prometeram. E acontece que o grande problema não é a falha humana, porque a Bíblia já nos diz: maldito o homem que confia no homem. Mas o grande problema é quando nós trazemos essa mentalidade natural para o reino espiritual. Quando nós acreditamos que porque os homens falham nas suas promessas, Deus também vai falhar. Ei, eu quero falar, Deus, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas.
Deus, Ele não é o filho do homem para que minta. Deus, Ele há de cumprir a sua palavra. Deus, Ele há de cumprir as suas promessas. Deus há de cumprir todos os sonhos liberados sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios. Deus, Ele está numa noite de liberalidade. Existe um fluir de Deus sobre esse lugar. Glória a Deus. Acontece que nós temos que entender que a promessa, ela não é relacionada à nossa vontade. Por isso é difícil também esperarmos, porque nós queremos relacionar as promessas de Deus ao nosso desejo, verdade ou não? Nós queremos relacionar as promessas de Deus de acordo com os nossos planos, de acordo com o nosso tempo. Nós queremos que Deus, Ele haja da nossa maneira, como se Deus fosse um boneco, como se nós determinássemos, Deus, nós queremos entender que Deus, Ele é alguém, um mordomo, um serviçal que está para nos atender, e que vai fazer as coisas de acordo com o nosso tempo, de acordo com o nosso desejo, de acordo com a nossa expectativa, da forma como nós estamos. Deus, Ele cumpre as suas promessas de acordo com a sua palavra e de acordo com o tempo dele. Sabe por que Sara titubeou na sua jornada de fé? Porque Sara, ela não aguardou o tempo de Deus para a vida dela. Sabe o que Deus está falando para pessoas aqui essa noite? Aguarde o tempo de Deus. Aguarde o tempo correto de Deus para a sua vida. Aguarde o tempo certo de Deus para a sua vida. Aguarde o momento certo. Aguarde a oportunidade correta. Isso tem a ver com a nossa fé, com nós acreditarmos que Deus está cuidando de tudo e que no tempo certo, no momento certo, vai florescer sobre a sua vida. Na hora certa, no momento certo, no tempo certo de Deus, algo novo vai acontecer sobre a sua vida. Deus, Ele tem o compromisso com a sua promessa, através da sua palavra que é liberada, e através do tempo. Sara não respeitou o tempo. Quem vive pelo natural não consegue compreender a promessa de Deus. Quem vive de forma natural não consegue compreender a promessa de Deus. Quem vive de forma natural, pensando nas coisas dessa terra, nos planos dessa vida, no que vai fazer amanhã, onde vai estar amanhã, como vai ser o teu trabalho, o que vai acontecer, o que você vai fazer de almoço, como você vai levar para a escola. Quem vive só pensando nessas coisas, não consegue usufruir do sobrenatural ou do espiritual. Não consegue entender as promessas de Deus, porque está focado, está pensando simplesmente nas coisas desses dias, e negligencia o que Deus tem reservado. Porque a todo momento está pensando nas coisas dessa terra. Quem vive pelo natural não compreende quem vive pela promessa. Quem vive pensando nas coisas dessa vida não consegue compreender quem vive pela promessa. Quem vive nas coisas do natural não consegue compreender quem vive pelo mundo espiritual. E gera um conflito enorme. Você já tentou explicar para alguém algo que Deus fez na tua vida, que você consegue entender piamente que Deus fez, mas a pessoa é uma pessoa descrente e ela não entende? Você já parou por essa experiência? Vai lá toda empolgada, nossa, deixa eu contar uma coisa que Deus fez, e você começa a contar, e aí aquela pessoa fala, caramba,
É mesmo? Da hora, hein? Valeu, Deus te abençoe. Caramba. Oh, não, mas isso aí todo mundo faz. Mas isso aí... Porque você entendeu, você viveu o processo, você sabe que foi Deus que fez. Você sabe o quão difícil foi. Mas quem vive nas coisas dessa vida não consegue compreender o lado espiritual e não consegue compreender que o nosso Deus, Ele age de forma espetacular e de forma sobrenatural. A pessoa não consegue entender que nós estamos em busca de uma palavra, que basta uma palavra do nosso Deus e tudo muda. É uma palavra de Deus e tudo muda. Nós sabemos que nós servimos a um Deus que é criador, a um Deus que gera, a um Deus que forma, e que tudo está no controle dele, e que basta uma ordem e tudo muda. É difícil entender de forma natural isso. Nicodemos, João 3, ele tem uma história parecida com essa. Nicodemos, ele era um fariseu, ele era um mestre da lei, alguém que entendia da palavra, alguém respeitado nos dias de Jesus. E ele olha e vê Jesus fazendo uma série de milagres, fazendo maravilhas, e ele fica impressionado com aquilo, e ele procura Jesus. Ele procura Jesus para tentar entender o que Jesus estava fazendo. E ele começa a perguntar, falar em nome de quem, como que você fez, de onde você veio, começa a indagar. E Jesus, ele fala para ele que aqueles que se aproximam dele é necessário que nasça de novo. Nicodemos, na sua visão natural, ele olha e fala assim: nossa, mas como eu posso voltar ao ventre da minha mãe? Como que eu já grande, eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele olhou, ele recebeu uma palavra espiritual, uma promessa de Deus, e ele transformou para algo natural. Isso não dá certo. Entender os planos, a promessa, o jeito que Deus vai fazer, não dá certo. Nós devemos confiar em Deus e crer que Ele vai fazer do jeito dele. Entender como Deus vai fazer, nossa, mas agora vai entrar Deus vai fazer isso e vai mudar tal, isso não dá certo. Deus, Ele está falando para você: descansa, creia, tenha fé, no momento certo e no tempo certo, tudo vai acontecer. Nicodemos, ele olhou para aquilo e falou assim: mas como que eu posso? E ele fala assim: não, você deve nascer espiritualmente. O seu nascimento deve ser diferente. Não é um nascimento natural, mas um nascimento espiritual. Você deve mudar a sua mentalidade, a sua forma de olhar. Você não deve nascer da carne, mas você deve nascer do Espírito. E é isso que nós celebramos na semana passada. 60 pessoas que nasceram espiritualmente, pessoas que mudaram a sua vida e começaram a nascer espiritualmente. Ei, eu quero falar para pessoas aqui essa noite: esse fluir de Deus, de recomeço, de novas oportunidades, estar aqui. Se você está aqui essa noite e precisa de transformação de vida, o rio de Deus está aqui. Existe um tempo de nascimento espiritual novo liberado sobre a sua vida. Glória a Deus. O sobrenatural dos homens é o natural de Deus. Aquilo que para nós é muito difícil, para Deus é mais um milagre. Aquilo que para nós parece ser impossível, uma vida espiritual, para Deus é algo totalmente normal. Por isso nós devemos estar debaixo de Deus, buscar a Deus a todo momento, e não olhar de acordo com as óticas desse mundo. João 3,6 diz: aquele que é nascido da carne é carne,
Mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Ei, nessa noite Deus está te chamando para nascer espiritualmente. Há um novo começo espiritual para você, meu irmão. Porque existem coisas que você não vai conseguir discernir pelo natural. Existem coisas que você vai ter que discernir pelo mundo espiritual. E sabe o que eu quero te falar? O mundo espiritual governa sobre o mundo natural. Palavras são liberadas no mundo espiritual. Eles fluem para a terra e eles comandam o natural. Sabe o que eu quero dizer? Às vezes nós esquecemos de profetizar. Às vezes nós deixamos de trazer declarações de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa empresa. Deixamos de declarar as coisas de Deus sobre nós. Deus tem palavras liberadas e nós esquecemos que existe poder nas suas palavras. E nós esquecemos de declarar: o meu filho é uma bênção, a minha filha é uma bênção, meu marido é uma bênção, minha esposa é uma bênção, minha empresa é uma bênção. E nós esquecemos de declarar que palavras que são geradas no mundo espiritual, eles comandam o mundo natural. Coisas que nós acessamos no mundo espiritual, eles mudam a geografia, eles mudam o tempo natural. Parece louco, não é? Mas existe poder na sua oração, meu irmão. A oração é a arma que Deus entregou para mim e para você, e que muitas vezes nós negligenciamos ela. Nós queremos fazer tudo na nossa mão, tudo na nossa força, tudo no nosso entendimento, colocar textão no Facebook, textão no Instagram, quando existe um momento que Deus fala: para de fazer tudo isso, somente ore. A palavra liberada para mim e para você essa noite é momento de nós orarmos. É momento de nós buscarmos evoluir espiritualmente, crescer espiritualmente, entender que o que Deus tem reservado para mim e para você é muito maior do que o natural. Existe algo dos céus liberados para mim e para você essa noite. Existe algo vindo lá de cima, algo especial, algo na medida para você. O sobrenatural comanda o natural, o espiritual comanda o natural. Existe poder nas palavras liberadas de Deus. Não vivemos promessas, não vivemos sonhos, porque nós esmurecemos ou nós fraquejamos na nossa jornada de fé. Deus nessa noite quer mudar isso. Deus nessa noite quer resgatar sonhos. Deus nessa noite Ele quer restaurar planos. Deus nessa noite está falando assim: para. Você foi gerado espiritualmente, esse plano foi gerado espiritualmente, esse processo, esse trâmite, ele foi gerado debaixo de fé, a sua família foi gerada debaixo de oração, os seus filhos foram gerados debaixo de oração. Existe algo profético, existe algo espiritual que reina sobre o natural. Você não é dessa terra, você não é desse mundo. Eu não te criei para esses dias, mas eu te criei para os céus. A sua ótica é do céu, a sua visão é do céu, o seu jeito de agir é do céu. A carne milita contra o espírito. Nós temos que entender que nós somos cidadãos do céu, estamos de passagem aqui. O versículo 29 ele diz: perseguiu. No entanto, assim como naquele tempo, o que nasceu de modo natural perseguiu o que nasceu segundo o Espírito. A carne, ela milita contra o Espírito. É mais fácil nós andarmos na carne do que andarmos no Espírito, verdade ou não? É mais fácil nós andarmos, deixa a vida me levar, a vida leva eu, do que nós termos uma doutrina ou termos um tempo de queremos andar segundo o Espírito de Deus. Porque o natural nosso é a carne. O natural é nós vivermos de acordo com esses dias, para atender os nossos prazeres, atender os nossos desejos, atender as nossas vontades, fazer do nosso jeito, nós estarmos no centro de todas as coisas. A carne milita contra o Espírito. Se nós queremos ser seres espirituais, nós devemos abastecer o nosso lado espiritual.
Se nós queremos nos libertar da carne, de vivermos como os dias, pensarmos nas coisas dessa terra, nós temos que abastecer o nosso lado espiritual. Como fazemos isso, pastor? Através da leitura da palavra, oração, comunhão, estarmos integrados numa célula, participando, andando com pessoas que te levam mais para perto de Deus. Existem coisas que te levam a desenvolver esse lado espiritual. Mas acontece que nós vivemos dias onde nós só olhamos para as coisas dessa terra e vivemos de acordo com as coisas dessa terra. E parece loucura demais nós pararmos 30 minutos do nosso dia para orarmos, verdade ou não é? Talvez você fale assim, nossa, 30 minutos de oração, Pai do céu. Gastamos tempo demais fazendo, executando, carregando, levando, escrevendo, trabalhando pela nossa força e esquecemos de agir pela força de Deus. Trabalhando, pensando nas nossas estratégias humanas, naturais, e esquecemos de fazer uma simples oração pedindo, Deus, toma conta de tudo isso. Gastamos tempo, nossa, vamos fazer isso correndo, fadigados, e esquecemos de submeter a Deus. Fala, Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? Gastamos tempo fazendo curso, 10 cursos, 10 chaves, 3 dicas, 5 não sei o que. E a partir de agora você vai tornar-se não sei o que, social media, não sei o que. Aprenda a criar os seus filhos em 3 passos. Faz isso, faz aquilo, tal. Queremos aprender um monte de coisa, esquecemos o básico, somos seres espirituais. O que movimenta a nossa vida é Deus, é a palavra dEle, é a promessa dEle. E o que Deus falou, pode todo mundo falar contra, fique com a palavra de Deus. Pode os economistas, pode o diagnóstico, pode os médicos, pode em tudo. Se Deus determinou algo, se Deus liberou algo, fique com o que Deus vida. Fique com o que Deus liberou para a sua vida. É mais fácil para nós fluirmos ou vivermos de acordo com a carne do que de acordo com o Espírito. Mas nessa noite Deus, Ele quer nos lembrar, ei, vocês são seres espirituais. Quem é espiritual aqui? Ei, vocês são seres espirituais. Quem luta as tuas guerras é Deus. Quem vai abrindo o caminho é Deus. Quem vai na frente é Deus. Quem conduz os teus passos é Deus. É Deus que nos gera, é Deus que nos gerou, é Deus que nos formou, é Deus que nos sustenta. É Deus. Nós somos seres espirituais. E para nós encerrarmos, o louvor pode ir subindo. Versículo 30. Ele diz: contudo, o que nos revela a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Deus nessa noite está nos chamando a nós mandarmos embora toda a frieza espiritual. Deus nessa noite está nos chamando a mandarmos embora toda a ótica natural. Deus nessa noite está nos chamando para nós entendermos qual é a nossa identidade e onde nós fomos gerados. E a partir de onde nós fomos gerados, isso muda a nossa história, muda a nossa perspectiva. Nós somos filhos da promessa, nós fomos gerados através de uma palavra. Existe uma palavra, existe uma promessa liberada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você não precisa andar da forma natural, viver de acordo com os padrões desse mundo. E Deus nesse texto Ele fala: lança fora tudo isso e comporte-se como um filho livre. Para de andar de acordo com as coisas dessa vida. Para de andar de acordo com o natural. Comece a andar
pela fé. Comece a andar por aquilo que Deus liberou para a sua vida. Para de andar pelas coisas que você está vendo. Comece a andar pelas coisas que você crê. Para de andar pelas coisas que estão se apresentando, pelas notícias, por aquilo que falaram. Comece a andar por aquilo que Deus falou, por aquilo que Deus liberou, por aquilo que Deus destinou, por aquilo que Deus entregou. E isso faz uma diferença enorme em nossa vida. Não devemos andar de acordo com as coisas naturais. Agar, ela era escrava de Sara. Agar, ela vivia submetida a Sara. Tanto que Agar, ela em um determinado momento, que ela começa a menosprezar Sara. Sara chega diante de Abraão e fala: olha, o que a tua escrava tem feito. E Abraão libera para Sara, fala assim: faça o que você quiser. E Abraão e Sara começa a pressionar Agar, começa a maltratar Agar. E Agar vai embora, sai daquele lugar. Agar, ele sai daquela convivência, porque ela estava pesada, porque ela sabia que ela não tinha direito sobre Sara. Quando Deus a visita e pede para voltar, ela fala assim: volte e esteja submetida à sua dona. Agar, você está submetida a Sara. Agar, você deve estar submetida à sua senhora. Você é escravo, você é natural, está submetido ao sobrenatural de Deus. Você que quer viver pelo natural, o natural que é apresentado está submetido ao sobrenatural de Deus. A vida que você leva natural, ela está submetido a você entregar a viver pela fé. Quando você vive pela fé, você começa a entender e você começa a declarar que existe poder na sua palavra, que existe poder liberado de Deus sobre a sua vida, que existe uma aliança que Deus tem com aqueles que o servem. Existe uma aliança, algo liberado de Deus, liberado sobre a minha vida e sobre a tua vida, para nós gerirmos, para nós comandarmos esse mundo natural. Agar, ela estava submetida. Mas talvez você olhe e fale assim: pastor, eu tenho promessas, eu tenho palavras, eu entendo isso. As promessas de Deus são para aqueles que são filhos dele. Se você tem promessa, se você tem plano, você deve saber que você é filho dele. As promessas de Deus são para os filhos. Acontece que nós vivemos distantes de Deus. Nós negligenciamos a paternidade de Deus. Negligenciamos que fomos gerados em Deus. E nós não nos comportamos como filhos. Não nos comportamos como alguém que é da linhagem. Brigamos contra a nossa identidade. Deixamos de viver algo dos céus para viver algo da terra, ferindo onde nós fomos gerados. E quando nós ferimos a nossa identidade, nós esquecemos que somos filhos. E às vezes nós não recebemos as promessas de Deus, porque as promessas de Deus são para aqueles que são filhos dele. As promessas de Deus são para aqueles que entenderam que Deus, ele já não nos chama mais de escravos, mas que Jesus nos libertou. E ele fala assim: vocês não são mais escravos, mas a partir de agora vocês são filhos. Existem promessas liberadas para os filhos de Deus nessa noite. As promessas de Deus são liberadas para os filhos de Deus nessa noite. As promessas de Deus estão liberadas para os filhos. Existem filhos aqui? Existem filhos aqui? Ei, Deus está restaurando promessas sobre a sua vida. Deus está restaurando planos. Deus está restaurando
projetos. Deus, Ele está restaurando empreendimentos, coisas que estavam paradas. Deus está restaurando aqui. Deus nessa noite está restaurando vidas. Se coloque de pé no seu lugar, vamos orar. Aleluia. Comece a orar aí. Comece a entregar. Deus, Pai, eu entrego a minha vida nessa noite. Pai, eu coloco nas tuas mãos os planos, os projetos, os sonhos. Eu coloco tudo nas tuas mãos, ó Pai. Se existe alguém do seu lado, junte-se a Ele aí nesse momento aí. Comece a orar por ele aí, comece a orar. Posso sentir de esperança. Ah, Jesus, vem nesse lugar. Posso ouvir teus filhos clamando por ti. Coisas novas, quem crê, coisas novas. Deus está fazendo. Quem recebe essa palavra? Coisas novas. Deus está fazendo coisas novas na sua vida essa noite, meu irmão. Deus está fazendo coisas novas na sua família essa noite, minha irmã. Deus está fazendo aqui. Abra o seu coração, viva coisas novas. Tempo novo chegando. Existe um novo tempo chegando. Existe um novo momento chegando sobre a sua vida. Coisas novas, coisas novas, coisas novas. Deus está fazendo. É um tempo novo. Eu posso sentir. Eu quero orar por você, sai do seu lugar. Você que foi tocado por essa palavra, eu queria chorar para a sua vida aqui, ó. É um momento de decisão, vem aqui. Eu quero orar, é tempo novo chegando sobre a sua vida. Sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Vamos lá, vamos. É tempo novo chegando. Existe um fluir de Deus liberado aqui. Existe uma oportunidade nova aqui. Existe um nascimento novo. Deus está ministrando no reino espiritual. Você vai ver um fluir de línguas. Você